transmissão. Sabe o que eles fizeram? Botaram a estrutura desse jeito que
Solta pra gente. Olá, queridos participantes do programa Residência Pedagógica do IFRN. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, uma videoaula, onde nós estamos aqui para cumprir a programação do curso de formação continuada, pensado, sistematizado para estudantes residentes, professores das redes, portanto, professores preceptores, também professores orientadores. Aí o nosso curso ele ficou assim tão inclusivo e ao mesmo tempo tão criativo, que terminou atraindo também o olhar de amigos, de colegas professores, de pesquisadores da área de ensino, de formação de professores, demais estudantes das licenciaturas dos IFES, não é? Colegas de profissão do IF, e eu quero dizer mais, viu? Falando aqui para o nosso convidado e também para todo mundo que está aí do outro lado da telinha. Terminou que o programa Residência do IF Residência Pedagógica do IFRN ficou tão contagiante que a gente está sabendo que, inclusive, os projetos institucionais de outras instituições, para além dos IFES, estão se servindo também dessas nossas aulas eletrônicas para poder organizarem, ou se não, pelo menos fazerem uma pequena participação, uma pequena colaboração do nosso acervo de produtos didáticos que estão sendo criados aqui, a partir da colaboração de convidados externos, né, e do plano que foi lá apreciado e aprovado pela CAPES para a efetivação do nosso projeto. Então, essas outras instituições também estão se servindo desse nosso cantinho aqui pedagógico, que é essa sala de aula tão maravilhosa, essa sala de aula eletrônica, onde a gente, todas as tardes, de terça e quinta, durante os meses de agosto, setembro, outubro, estamos tendo a oportunidade de nos encontrar para a gente estar conversando aqui sobre conceitos estruturantes para o trabalho docente. Abre para mim a tela, direção, porque agora eu quero mostrar para todo mundo quem é o meu convidado da tarde. Nós estamos aqui com o professor José Mateus do Nascimento. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Antes de mais nada, eu quero dizer aqui que é uma pessoa que eu quero bem, para a gente ter uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui com o professor Mateus, pelo pesquisador, pelo produtor de conhecimento que ele é, mas acima de tudo pelo ser humano fantástico que ele é. Para quem não sabe, esta autoridade que está aqui presente hoje é o coordenador do programa de pós-graduação Stricto Sensu Acadêmica do IFRN, e é com muita satisfação que ele, né, para nós da gestão, que convidamos com o sim que foi concedido, que ele está aqui nesta tarde de hoje para conversar com a gente sobre um tema que vai fazer a diferença na prática aí do programa Residência Pedagógica, que se chama Planejamento Docente. Professor Mateus, seja bem-vindo. Saúde os nossos espectadores e na sequência, você vai devolver para mim o bastão, porque eu quero mostrar para você algumas imagens dessa galerinha contagiante que faz parte do IFRN, do Residência Pedagógica IFRN, e que já estão colocando a mão na massa lá na efetividade do programa. Vai com tudo. Pois bem, boa tarde, professora Andressa. É uma satisfação estar aqui com vocês para compartilhar um pouco, né, do nosso conhecimento, daquilo que a gente tem também estudado, né, e quem sabe, né, tem essa satisfação, né, de também compartilhar, né, esses saberes, esses conhecimentos. É muito bom a gente estar socializando esse saber, não é? Isso aí, professor. Olha só, a galera que está ali do outro lado prestigiando. Solta para a gente direção as imagens aí dos nossos fofuchos, dos orientadores, professor Levi, e ali o nosso amiguinho também, professor da Geografia. Olha aí o Residência Pedagógica de Geografia, Campus Natal Central, Campus Pau dos Ferros, licenciatura em Química, marcando presença aí. Olha aí que atividade interessante, a gente vê o trabalho coletivo. Residência Pedagógica Campus Ipanguaçu, lá na Escola Estadual Poeta Renato Caldas, não é? Quem mais? Química, novamente, Pau dos Ferros, a gente percebendo aí essas expressões, né, faciais de quem está pensando. Eu adoro essa mãozinha no queixo. Ela é típica de quem está na filosofia, né? Filosofando. Olha aí a galerinha, novamente, Campus Ipanguaçu, lá na Renato Caldas. Um abraço para vocês aí, preceptores, estudantes. Bom, aquelas fotos que estão chegando sem a identificação, a gente vai só mostrar, mas fica impossível. É Campus Natal Central. Campus Natal Central, pelas com a licenciatura. carinhas, É espanhol? É, espanhol. Espanhol, sim. Essa turminha aí é da matemática, certamente. Eu estou vendo ali atrás o nome matemática, ou não sei se é apenas o laboratório, né? Mas fica aqui o registro. Olha aí os nossos residentes já com a mão na massa, chegando junto nos quadros, porque essa é a grande diferença do programa Residência Pedagógica para o PEBID, né? O programa Residência Pedagógica, ele envolve os estudantes do 5º ao 8º período, e ele implica nisso aí, professor Mateus, ó, dos estudantes
realmente se encontrarem em circunstâncias de regência. Olha aí a galerinha de Geografia, Natal Central, tocando fogo nos alunos do ensino médio integrado, promovendo discussões do campo da geografia que são extremamente inquietantes, provocadoras. A geografia é uma área maravilhosa. E pensa que aquela imagem lá é no Museu de Minérios, viu? Sim, então é o Residência Pedagógica para além da sala de aula, chegando nos ambientes complementares de formação. Esse grupo é Geografia também. Novamente Geografia lá no não escolar, lá do nosso, como é que a gente chama ali? No bosque, né? Junto das nossas, no estacionamento. Esse aí eu reconheço de primeira, que é o povo que eu amo da física, os estudantes, os residentes, o preceptor, o coordenador do subprojeto Física, novamente Química, Pau dos Ferros, tem mais. Foi, pronto, encerrou por aí. Professor Matheus, antes da gente iniciar a parte conceitual da nossa videoaula de hoje, fala um pouquinho pra gente, a gente já fez o furo aqui na nossa aula eletrônica sobre essa história do IFRN estar na eminência de sediar o primeiro programa de doutoramento, né, da instituição. Então, fala um pouquinho para a gente, você como foi o coordenador que recebeu essa equipe da CAPES, como é que a gente deve estar se organizando, não é, emocionalmente e cognitivamente para poder acolher essa demanda? É um sonho possível? É um sonho possível porque enviamos a proposta, né, logo no início do ano, e essa proposta foi bem avaliada, pela equipe que veio agora da CAPES. Eles disseram que apenas 2 programas, né, que fizeram proposição de doutorado, eles foram aprovados, né, um no Nordeste e outro no Norte. O do Nordeste foi o nosso, né, e atrelado a essa aprovação, eles disseram que era necessário fazer uma visita em loco, né, quando ocorreu agora dia 3 e 4 de setembro. Eles saíram com boas expectativas da instituição, da equipe de professores, dos alunos, e na instância, né, da área de educação, eles disseram que realmente só vieram realmente comprovar o que a proposta tinha anunciado, né, sobre a estrutura, sobre o preparo dos professores com relação à pós-graduação, né, e saíram realmente muito otimistas, né? Então estamos pensando que essa primeira etapa é vencida, né? E daqui para o final de outubro, depois das eleições, né, a instância maior lá, que é chamada CTC, que é o Conselho Técnico Científico da CAPES, vai colocar em questão, né, a proposta na mesa para discutir, e estamos aqui torcendo para que dê tudo certo, né? Se for aprovado, nós teremos já a primeira turma em 2019, né? Olha aí, vamos com tudo, hein, Matheus? Toque 10 aqui, que eu sei o que significa esse suor derramado para que esse projeto dê certo. Professor Dante, professora Ana, professora Ilana, professor Márcio, professora Olívia, não é? Vamos lembrando, professora Francinade, que também vem sempre aqui colaborar conosco. Lenina. Professora Lenina, professora Aparecida Santos. Essa turma toda aí, se faltou a gente mencionar aqui alguém. Avelino, nosso novo professor. É verdade, o novo corpo docente, professor Avelino. Olha, esse grupo aí bota mesmo sangue na veia. E eu espero, né, faço fotos de que esse sonho, esse projeto, essa nova oferta chegue no chão do IFRN, porque é só o que está faltando para que essa condição assim de efervescência pedagógica ela fique ainda mais transbordante, porque contagiante demais ela já é, né? Isso mesmo. Então, com vocês, o professor José Matheus, agora sim, falando para a gente sobre, desenvolvendo para a gente a aula 07, cujo tema é plano de aula, projetos de trabalhos, mapas conceituais e sequência didática. É uma verdadeira avalanche de didática na nossa videoaula 07. É com você, professor Matheus. Pois bem. Novamente, boa tarde, uma satisfação estar aqui. Antes da gente expor os temas, né, que nós temos que tratar aqui, nós queremos falar sobre o conceito de planejamento como algo essencial na vida de quem é professor, não é? Esse planejamento, ele pode ser individual ou conjunto. Hoje, a indicação é que esse planejamento seja interdisciplinar, não é? O professor, ele não pode estar planejando na sua disciplina de forma solitária, né? Pode ser até o ponto de partida, mas esse planejamento ele deve ser socializado com outros professores, porque há hoje uma exigência, não é,
do próprio campo social, da própria forma de fazer escola hoje, que é em torno do diálogo, né? Da partilha, do planejamento coletivo, né? Então esse planejamento ele deve acontecer, né, a estabelecer esse diálogo entre as diversas áreas do conhecimento. Então eu sou professor de matemática, eu tenho que planejar as minhas aulas, mas também dialogar com o professor de língua portuguesa, dialogar com a geografia, para ver quais são as pontes, né, possíveis, né, de serem executadas dentro daquela perspectiva do diálogo interdisciplinar. Porque hoje há uma concepção que a ciência não é mais fragmentada. A ciência hoje ela é uma unidade e busca por essa reintegração dessa unidade entre conceitos. Então não se pensa mais uma área restrita, não é, focada em si mesmo, né? Hoje já se tem a perspectiva de que os professores se formam em uma determinada área, mas no exercício da docência ele precisa dialogar com outros campos de conhecimento. Então, o planejamento é algo essencial e é algo existencial, professora Andresa, para o professor, assim como o bisturi é essencial na profissão do médico, não é? As leis são essenciais na vida do advogado, né? Toda essa tecnologia, né, o microfone, não é? Todo esse aparato tecnológico é essencial para o jornalismo. E a pauta, que é o planejamento. Pois é. O jornalista tem um planejamento, viu? Que se chama pauta, que por sinal é muito parecido com o plano de aula do professor. Isso. Muito parecido. Então, como a ação educativa ela é uma ação organizada, pensada, não é, intencional, precisa de um planejamento. Não pode ser professor no improviso. Não é? Então, ser professor é ter também esse conhecimento didático-pedagógico. Ou seja, hoje se tem essa ideia da junção do conhecimento específico, né, da área e o conhecimento didático-pedagógico. Nós que atuamos em cursos de formação de professores, licenciaturas, nós sempre insistimos nesse ponto, né? Dentro da nossa sala de aula, de que alguns alunos pensam que é só conhecer de física, é só conhecer de matemática, é só conhecer de geografia, né, das áreas específicas, e não se dedicam ao campo da didática, do campo da pedagogia, né, dos conhecimentos específicos do ser professor. E aqui nós defendemos, ser professor é uma profissão, e toda profissão tem seu estatuto, a sua forma de ser. E o planejamento é algo intrínseco a ser professor. Então, se você quer ser professor, você tem que ter, não é, na sua essência, essa vontade de planejar suas aulas e os seus projetos de ensino. Não é? Então, depois, não é, dessa conceituação sobre planejamento, nós vamos primeiro começar com aquilo que é clássico, professora Andressa, plano de aula, né? Ou seja, o plano de aula, ele é o documento vivo que é resultado de um bom planejamento. Então, todo planejamento, ele resulta num plano de aula. E o que é um plano de aula, né? É artefato essencial do trabalho docente, documento resultante da prática do planejamento, responsável pela organização lógica da prática de ensino e de aprendizagem. Então, é no planejamento, por mais simples que seja, se o seu planejamento estiver numa lauda, numa folha de papel, não é? Ele é um referencial, né? Ele funciona como um guia, como um mapa. É como, agora eu me lembrei agora dos pescadores lá de Pirangi do Sul, que eles dizem que sempre quando saem para o mar, eles saem com um plano náutico, né? Ou seja, com um desenho no papel da trajetória. Ele tem alguns pontos de referência, tem os faróis para não se perder. Então, o professor também, como aquele que distribui conhecimento, né, ele precisa, não é, de estar com essa carta. Não é? Ele precisa estar com esse guia. E o plano de aula é esse guia. O que é que nos diz a teoria sobre o plano de aula? Vasconcelos, né, numa obra dele de 1995, ele vai dizer que é a proposta de trabalho do professor para uma determinada aula ou conjunto de aulas,
corresponde ao nível de maior detalhamento e objetividade do processo de planejamento. Então, o plano de aula, ele vai sistematizar as suas ideias. Eu conheci uma professora Andresa, do ensino fundamental, que ela não gostava de planejar. E quando a gente perguntava, cadê o seu planejamento? Ela dizia, tá tudo aqui. Aí eu dizia, não, mas não adianta, tá tudo aqui. Você precisa de organizar todas essas suas ideias no papel, né? É preciso fazer essa sistematização. É outra coisa que a gente não concebe. Professor que não quer ler, não gosta de ler e nem gosta de escrever. Não se concebe. Quem quer ser professor é um eterno estudante. Aprendiz. É um eterno aprendiz. Ele está sempre estudando, lendo e escrevendo. Então, quem não gosta de escrever e nem ler, não vá para a área da docência, né? Então, é necessário sim planejar. E quais são os elementos do planejamento? Como fazer esse planejamento? É muito simples, né? Ou seja, nós temos aí 7 elementos para a construção de um plano de aula. Primeiro, os dados de identificação. Ou seja, é preciso você saber que turma é, né? Qual a faixa etária desses alunos. É preciso você saber sobre o contexto social desse aluno. Não dá para você planejar, por exemplo, sem saber a procedência, não é, social desses alunos, não é? É indicado até que antes que você faça o seu planejamento de aula, você encaminha aí um diagnóstico, né? As primeiras semanas sejam apenas para conhecer essa turma, para conhecer esses alunos, conversar com os pais dele, com o entorno, visitar a comunidade, para você então planejar de acordo com a necessidade e a realidade desse aluno. Voltando aí, o segundo ponto é o tema ou conteúdo, né? Ou seja, é preciso você selecionar que temas ou tema que você vai trabalhar. E aí, mediante o perfil da turma, você vai ver se você pode estar apostando em conteúdos mais simples ou mais complexos, né? Ou mesmo vendo conteúdos que você notou que eles não têm, né? Existe realmente alunos e alunos, né? E tem alunos numa mesma turma que já tem alguns conteúdos já resolvidos, já ancorados, né? Outros já têm uma carência, né, de conteúdos prévios. Então, o professor, para que todos avancem no mesmo ritmo, é preciso que volte um pouquinho. Isso não é perca de tempo. Às vezes o professor pensa que é, mas não é. Você voltar um pouquinho no tempo, não é, e resolver aqueles conceitos pendentes, você pode estar andando mais rápido, não é? Você não ignorou aqueles conceitos que não foram bem resolvidos no ano anterior ou na série anterior. Então, é necessário fazer a seleção bem desse conteúdo, não é? Alguns professores, às vezes, querem só seguir aqueles conteúdos que estão no livro, não é? Então, mediante a necessidade da sua turma, você pode estar elencando outros conteúdos que não estão no livro, não é? Há essa autonomia do professor, porque às vezes o professor fica muito preso àquela seleção de conteúdos, mas às vezes tem conteúdo que a sua turma está precisando e que não está no livro. Então você é uma autoridade enquanto professor de estar fazendo essa escolha, né? Fazendo essa decisão. O terceiro ponto são os objetivos. É muito importante essa parte do plano de aula. Você precisa identificar quais são os horizontes. Por que eu estou ensinando esse conteúdo? Para quê? Né? Eu quero que o meu aluno aprenda isso com que finalidade? Qual é a minha intenção? Porque todo ato educativo, ele é intencional. Por isso que é escola, né? Escola, ela sabe o que está fazendo. Então, o professor tem que saber o que está fazendo. Não é só porque o livro está mandando, mas você tem a consciência que aquele conteúdo é essencial para a formação humana daquele sujeito. Porque, às vezes, não é só servir ao Enem ou ao concurso, mas o que é que aquele conteúdo vai servir para a formação humana daquele sujeito. Ou seja, para a vida, não é? Isso, para a vida. Para as rotinas do cotidiano. Isso, para dentro daquela o sujeito perspectiva autônomo. Dentro daquela perspectiva humana integral, que a gente tanto
defende lá no em educação nosso... profissional, e que já a gente vai pedir para você dar uma palhinha também para a gente. Pois bem. Termine aí o seu raciocínio. Tá certo. E o próximo ponto é falar sobre a educação profissional. Tudo bem. 4.4, depois dos objetivos, procedimentos metodológicos, ou seja, é a parte crucial. Como você vai desenvolver as práticas na sala de aula, tornar vivo, tornar vivencial esse conteúdo. Porque uma coisa é você ter na mente, né, e no conhecimento os conteúdos, né? Eu já tive alguns professores que sabiam muito para eles, mas quando ia para a sala de aula eles não conseguiam fazer o que alguns autores chamam de transposição didática, né? Ou seja, ele não tornava interessante, não tornava comestível, né? Comestível aquele conhecimento, né? Não era muito agradável estar na sala de aula porque o professor não interagia, o professor não compartilhava, né? Parecia que ele estava dialogando apenas com ele e o quadro, ele e o livro, né? Os alunos sempre estavam ali como simples espectadores distantes, né? Certo? Do professor. Então, essa interação é muito importante. Então, escolher procedimentos metodológicos de forma ativa, que os alunos participem, que os alunos dialoguem, que os alunos coloquem a mão na massa, não é? E rompendo com aquela ideia apenas abstrata do conhecimento, é certo que você vai trabalhar em certos momentos com aulas expositivas, mas você tem que procurar outras formas de didáticas de experiência, não é? O filme, a aula no laboratório, a aula de campo, né? Que é o estudo do meio, não é? Que são coisas que dão trabalho, mas que os alunos eles aprendem mais do que estar apenas fechado na sala de aula, ouvindo, como eles dizem, o blá blá blá, o blá 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 do professor, não é verdade? Então é necessário realmente a gente escolher procedimentos metodológicos plurais. Sim. Né? Plurais, né? Como tem que ser a democracia, como tem que ser os meios de comunicação, como tem que ser a sociedade, né? Espaços plurais. Plurais de aprendizagem, que isso mesmo. tributem para a diversidade, né? O respeito, o multiculturalismo, por aí. Isso aí. E aí nós vamos para o 5º ponto, que são os recursos materiais didáticos, que muitas vezes é o mais caro, né? E que exige maior investimento na educação, que é a questão dos recursos. Ou seja, para uma boa aula é preciso ter realmente os materiais. Então, às vezes, o professor ele não dá uma boa aula porque não tem esse recurso oferecido pela escola. Mas hoje nós temos a alternativa de a gente estar investindo em materiais alternativos, né? Então, eu sou daquele professor que eu tenho um compromisso político com os meus alunos. Se a escola não dá essa condição, né, eu não vou negar esse bem cultural que é a educação para os meus alunos. Então, eu vou investir em outras maneiras para que aquele conhecimento e aquele conteúdo chegue. E, ao mesmo tempo, eu vou investir no ato de militância política de cobrar melhor estrutura, recursos para as aulas dos meus alunos. E nesse sentido, professor Matheus, da alternância, né, de poxa, eu não tenho na perspectiva ideal, mas como eu poderia trabalhar determinado conceito e pensar em alguns elementos, né, concretos, materiais, com relação a recursos, para facilitar a aprendizagem do meu aluno? A gente pode usar para isso alguns insights criativos. E sobre criatividade, nós teremos muito em breve, acredito que daqui a no máximo uns 2 encontros, a gente vai ter aqui uma videoaula com o professor Fábio Alexandre, que tem doutorado em criatividade, que virá aqui exatamente para conversar com a gente sobre isso. Como desenvolver, aguçar o seu estado criativo para que a gente possa estar sendo mais assertivo, inclusive nessa dimensão aí da sala de aula criativa, que pode não ter plenos recursos materiais, não é? Mas que dispõe daquela capacidade de criação e criadora do seu mediador em sintonia com os seus aprendentes. Pois bem, aí temos aí mais 2 pontos no plano de aula, que é prática avaliativa e o cronograma. São 2 elementos, né? Questão de você estar vendo aí atividades que você vai avaliar como o aluno aprendeu, isso é muito importante, ou não aprendeu, porque a prática avaliativa
ela não pode ser apenas para classificar ou colocar uma nota no aluno, né? Ela precisa ser uma prática diagnóstica para você entender o que o aluno aprendeu ou não aprendeu. O que ele aprendeu, a gente comemora. O que ele não aprendeu, a gente vai correr atrás para que ele, de outras formas, aprenda, né? Então, se ele não aprendeu, aconteceu alguma coisa em algum ponto. Ou na minha metodologia, ou na forma de apreensão dele, porque os alunos eles não aprendem da mesma forma, eles aprendem de formas diferentes. De repente eu parti de um ponto que eu deveria, para aquele caso específico daquele estudante, ter recuado um pouco mais, ter nivelado, não é? Então a avaliação, ela serve para isso, para acender aquela luzinha vermelha e dizer, poxa, ele não aprendeu, mas por quê? Né? Então, fazer intervenções para retomar aquilo que não foi aprendido. Que essa é a avaliação somativa, diagnóstica, que a gente bem aprende com os nossos teóricos. Então, falamos agora de sequência didática. Tem tudo a ver com o plano de ensino. Ou seja, o que é uma sequência didática? É um conjunto de atividades encadeadas, de passos e etapas ligadas entre si, tornando lógico o processo de ensino e de aprendizagem. Ou seja, é a coerência da prática do professor. É aquela sequência em que o aluno vê uma lógica didática num conjunto de aulas ou dentro de uma própria aula, não é? Então, o aluno ele sabe que aquele professor ele tem uma lógica, uma sequência. Ele não comete incoerência nas suas atividades, né? Ou seja, numa aula ele apresenta alguns conceitos, na outra ele desenvolve, na outra ele avalia, e assim ele tem um ciclo lógico. É como se a gente pudesse pensar na metáfora da cebola, né? A cebola tem aquele núcleozinho, várias camadinhas, e todas dá as uma camadas unidade. reproduzem o modelo da primeira e ao mesmo tempo promovendo uma capilaridade mais ampla e que vai cobrindo, que tem toda uma conectividade. Isso. Né? Seria mais ou menos a metáfora da cebola na perspectiva da sala de aula, do planejamento do professor, de trabalhar, não é, colocando articulado e ou coerente. então as bonequinhas russas, Isso, né? articulado, uma dentro da outra, articulado e coerente, porque aí quando o professor ele não tem essa postura, o aluno ele se perde no conteúdo, né? O professor fala de um tema numa aula, na outra ele não continua, já começa outro, né? Ele não tem essa sequência didática e isso prejudica o processo de ensino-aprendizagem. Não é? Então, o que diz a teoria sobre isso? Né? É um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos. Ou seja, é Zabala que fala isso, né? É muito estudado no campo da didática e ele é um grande defensor sobre a questão da sequência didática. Né? Então, qual é a estrutura da sequência didática? Né? E aí nós temos um desenhozinho aí que mostra, né, que o professor ele começa com uma atividade, aí desenvolve aquela atividade, não é? Tem as etapas que ele vai seguindo até chegar à última etapa, que é a etapa que ele constrói um desfecho, né? E essa trajetória pode levar o quê? Uma semana, um mês, mas ele vai, não é, garantir essa sequência, né, no tratamento do tema, não é? Então é muito importante isso para que o aluno ele introduza o conceito, desenvolva e concretize, né? Então, quando o professor ele planeja, ele consegue dar essa sequência didática no seu planejamento, não é? Quando ele não planeja, ele pode até se equivocar no caminho e não atingir os seus objetivos, né? O próximo tema é projetos de ensino, né? Projetos de ensino é uma perspectiva bem atual, interdisciplinar, né? Temática, que orienta um processo de ensino e aprendizagem baseado... Vamos voltar aí para... Baseado na prática da pesquisa, da experiência e da construção de conhecimento. Então, é uma nova abordagem de ensino, né? O projeto de ensino, o projeto de trabalho, né? Um dos defensores dessa perspectiva é o nosso querido Hernández, né? Que é um espanhol, que vai dizer que é preciso investir
na escola, né, em práticas de pesquisa. Ele diz assim: é importante que a informação necessária para construir os projetos não esteja determinada e nem dependa do educador ou do livro-texto. Está assim em função do que cada aluno já sabe sobre o tema e da informação com a qual se possa relacionar dentro e fora da escola. Então, esse autor, ao propor essa proposta, né, de plano de ensino, ou projetos de trabalho, ou projetos de ensino, ele vai entender a atividade do professor como uma atividade de pesquisa junto com os alunos. Todo projeto de trabalho ou de pesquisa, ele nasce de uma inquietação da turma, né, de algo que eles querem conhecer, né? Esses planos, eles acontecem muito no ensino fundamental, mas eles podem ser vivenciados também no ensino médio e até no ensino superior, quando você trabalha a partir de uma questão de pesquisa, de uma problemática, né? Ou seja, você institui o seu plano de ensino a partir de uma inquietação, de uma curiosidade, né? Nesse sentido, ele vai dar indicação de como seria esse projeto de ensino, né? É muito parecido com o plano de aula, mas ele traz outros elementos, como, por exemplo, o tema gerador, a problemática, porque todo projeto de ensino, dentro dessa perspectiva, nasce a partir de uma pergunta, né? Depois vem as justificativas, os objetivos, os procedimentos metodológicos, os recursos materiais, os eventos de culminância, porque todos esses projetos de pesquisa têm um rebatimento na comunidade. Por exemplo, se o professor ele vai implementar um projeto de pesquisa, de ensino, sobre por que no bairro existe tanto lixo, né? E aí levar os estudantes a estudar sobre a presença do lixo no bairro, ele, como evento de culminância desse projeto, é fazer uma campanha de conscientização na comunidade para os moradores tratarem melhor na coleta seletiva. Então eles podem, junto com os alunos, fazer uma intervenção no bairro onde está a escola para ensinar esses moradores a fazer a coleta seletiva e implementar uma campanha de tratamento do lixo. Então sempre o projeto de pesquisa, ele nasce de um problema, mas ele tem um evento de culminância que é de intervenção, de mudança de realidade. Ou seja, é o fator sociocultural interferindo, colaborando, sendo consultado pelo currículo escolar. Isso. E aí está a dimensão viva do projeto de ensino, né? Da pedagogia de projeto, que assim tanto é conhecida. Pedagogia de projeto, ela tem como ensino a partir da pesquisa, né? Os conceitos e os temas são problematizados e vivenciados a partir de uma questão-problema. E sempre tem no final um elemento de intervenção social. E ela pode ser trabalhada como um mecanismo de planejamento docente, de trabalho docente, independentemente da área de ensino. Independente. Então, eu sou licenciado em física, ou em química, ou em pedagogia. Eu posso estar me beneficiando né, do trabalho, dessa da pedagogia didática. de projetos, Isso. da linha do pensamento da sequência didática. Isso, eu do tenho plano obrigação, de ensino. por ser um sujeito político-pedagógico, docente, de desenvolver meu plano de aula. E também tem mais uma quarta orientação. Tem o né? mapa conceitual. Mapa conceitual. Mapa conceitual também, uma tecnologia de ensino bastante avançada, atual, não é? Aqui no Brasil. E o que vem a ser mapa conceitual? É uma estrutura gráfica que ajuda a organizar ideias, conceitos e informações de modo esquematizado. Consiste em uma ferramenta de estudo e aprendizagem, onde o conteúdo é classificado e hierarquizado de modo a auxiliar na compreensão do indivíduo que o analisa. Eu costumo muito utilizar o mapa conceitual na licenciatura como elemento de exposição de aula, né? Já notei que por meio dos mapas conceituais, os conceitos eles são melhor compreendidos pelos alunos, né? E também ensino a eles fazerem mapa conceitual para estudar os textos, né? Ou seja, a gente rompe com aquele modo tradicional de esquemático, né? De uma ideia embaixo da outra, tradicional, de estudar o texto, e a gente vai para o esquema em forma de fluxograma, né? Na verdade, daqui a pouco a gente vai visualizar um exemplo de um mapa conceitual,
e a gente vai ver que ele é bem dinâmico. Então, o que diz a teoria? Que o mapa conceitual é carregado de significados pessoais, porque reflete o entendimento de quem o constrói. As relações de significância são extremamente pessoais, o que faz com que não exista um mapa conceitual certo ou errado, visto que todos são a visão do conteúdo trabalhado, uma vez que a composição cognitiva está em constante reestruturação e reorganização. Então, Mafra diz isso por quê? Porque ele entende o mapa conceitual como uma construção identitária e tem a ver com a questão da compreensão de cada um. Então, não existe mapa conceitual errado ou certo. Existe um mapa conceitual que é reflexo de uma leitura, de uma compreensão sobre um determinado conceito. Então, daí a dinamicidade, não é, desse instrumento didático, né, e de estudo. Aí nós temos aí o exemplo de mapa conceitual, né, explicando o que é o mapa conceitual, né? Ou seja, temos uma metalinguagem aí, né? Um mapa conceitual explicando o que é mapa conceitual. Então, o mapa conceitual é composto de fases ligadas, é composto de conceitos e identifica relacionamento entre conceitos e frases, né? Ou seja, o mapa conceitual é construído por meio de ideias centrais e ideias secundárias, né? Então, na verdade, ele expressa a compreensão do sujeito sobre determinado tema que está sendo estudado. Ou seja, é uma tempestade de ideias. De ideias, e que ele pode ser reflexo de uma aula que você assistiu. Você pode construir um mapa conceitual a partir dos conceitos de uma aula que você assistiu, ou de um texto que você leu, de um filme, de um programa desse que a gente está tendo hoje. De uma pedagogia de projetos, de um projeto pedagógico que você concluiu. Isso. Ele pode ser utilizado como um instrumento de avaliação, ou seja, o aluno ele pode, no final de uma aula, ou de um final de um projeto, né, de pesquisa, trabalhar aí o que ele compreendeu por meio de mapas conceituais. Muito bem. Isso é muito importante. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês, algumas referências, né? Todo esse estudo tem base de referência. O Hernandes, o Mafra, o Vasconcelos e o Zabala são os principais autores que vocês podem estar procurando nas nossas bibliotecas, tanto na UFRN como no IF. E tem bibliotecas bastante sortidas e todas essas referências estão lá para vocês se divertirem. Muito bem. E aprofundarem, né? Nosso tempo mais do que esgotou. É o primeiro sintoma. Tá bem vermelhinho ali. É o primeiro sintoma de que a videoaula foi extremamente produtiva, não é? Porque passou e nem a gente que está aqui sentiu, imagina quem está aí do outro lado da quando eu olhei eu me assustei. Bom, então vamos aqui rapidinho. Eu gostaria de agradecer o acompanhamento de todos vocês, né, a audiência, que a gente possa verdadeiramente ter dado conta do recado de hoje, né, que é trabalhar 4 conceitos extremamente importantes no campo do planejamento do trabalho docente. Vamos recapitular aqui que conceitos são esses: plano de aula, sequência didática, projetos de trabalho de intervenção pedagógica e mapa conceitual. E aí qual vai ser o dever de casa? Videoaula tem dever de casa também, viu, professor Matheus? Vão ter que fazer a síntese em síntese, né? Como é que a gente pode conceituar cada um formato, cada um tipo de planejamento desses 4 formatos, dessas 4 ideias que a videoaula 07 trabalhou hoje? Ademais, vai ficar aqui o recadinho que dia 18, né, a gente volta a se encontrar, portanto, próxima terça. O tema da aula da videoaula será formação profissional docente e o nosso convidado será o professor do IFRN, estudante de doutorado, o nosso querido David Lavanieri, que vai vir falar aqui para a gente sobre a importância da formação do professor e como é que a educação profissional é um conceito que ele não pode estar distante desses mecanismos, dessas ofertas, dessas, vamos dizer assim, dessas travessias estruturantes que são os cursos de licenciatura ou seja, cursos destinados à formação inicial do professor, tá bom? Você não pode perder, próxima terça, todo mundo conectado, às 15h30 da tarde, vamos prestigiar a fala do professor David Lavanieri. Fica aqui a nossa gratidão mais uma vez ao professor Matheus. Pois bem, foi uma satisfação estar aqui, né, com vocês. E não esqueçam, né, ser professor é uma profissão e que exige dedicação, né? Dedicação, atitudes intencionais, portanto, tem que ser expert, tem que ser fera em planejamento, né, que é a nossa ferramenta ali de profissionalismo e profissionalidade número 1, não é? Como você disse no início da aula, professor, sem ela a gente realmente caminha
por trajetórias muito tortas e muitas vezes Isso, discrepantes obscuras. da atividade fim, que tem que ser o quê? A aprendizagem, o desenvolvimento humano dos nossos Isso. estudantes, não é isso? É. Pois, beijo, 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 tchau, Beijo, tchau, até terça tchau, que até a vem. próxima.